meus amigos, muito bom dia. Eu sou o Gustavo e este é o nosso canal 4SA Flórida. Mais um vídeo aqui para vocês, indo para o trabalho, como de costume. Hoje, quinta-feira, agora são 7 horas em ponto, 8 da manhã aí no Brasil, 80 graus Fahrenheit. Hoje teremos o nosso Hangout pela página O Brasil de Fora do Brasil, começando às 21 horas, horário de Brasília, onde estaremos comentando as 10 teses de Noam Chomsky a respeito de como a mídia manipula, idiotiza e também aliena as pessoas, principalmente aí no Brasil. E vamos ver de uma forma bem objetiva, porque o live do Facebook dá como um time frame de 2 horas e são 10 teses, então vamos ver de uma forma objetiva todas as 10 teses, mas focando-nos principalmente naquelas que têm sido muito usadas no Brasil para alienar o povo brasileiro. Outra coisa que eu queria comentar é que na sexta-feira, ou melhor, amanhã, às 8 horas, horário daqui dos Estados Unidos, desse lado, né, da Flórida, da costa leste, e 9 horas, horário de Brasília, eu vou estar no Hangouts com o Anderson, do canal Família Martins USA, tá bom? E vocês já são os nossos convidados a participarem com as suas perguntas. E o Anderson vai falar um pouquinho sobre o canal dele, como foi a chegada dele aqui nos Estados Unidos e etc. O vídeo de hoje eu vou chamá-lo de Reflexões. E por que desse título? Eu tenho pensado muito, e inclusive isso foi até uma pergunta que um inscrito do meu canal, ou uma pessoa que acompanha o meu canal, os meus vídeos, postou em forma de comentário. Foi um comentário e pergunta, né? Ou pergunta-comentário. Gustavo, por que o cristianismo, como é que foi a palavra usada? Por que o socialismo, o comunismo, né? não é viável com o cristianismo, algo assim? Ou porque uma pessoa cristã não deveria seguir as doutrinas socialistas comunistas, ou socialista comunista? Olha, eu poderia dar uma longa resposta, mas eu vou preferir uma bem curta, rápida e objetiva. Enquanto o comunismo procura dividir para conquistar, o Senhor Jesus disse que uma casa dividida ou um reino dividido não subsiste, quer dizer, não se mantém. Então aí aí vemos duas posições contrárias, antítese uma da outra. Enquanto o comunismo procura dividir para conquistar, dividir as classes, as pessoas, classificá-las através de raça, cor, religião, dividir para conquistar, o cristianismo, o Senhor Jesus disse que uma casa dividida, um reino dividido, não subsiste. Pronto. Aí está a antítese, o antônimo e a prova de que um não pode, como diria, viver em comunhão com o outro. Não tem como uma pessoa que se diz cristã ser também uma socialista comunista, não dá. Porque os ensinamentos dessa ideologia social comunista são contrários aos ensinamentos do Senhor Jesus. Então não dá para coadunar, não dá para juntar, ainda que a pessoa tente. Mas por isso que
Eu tenho algumas reservas. Por exemplo, tem o partido aí no Brasil, PSC, né? Partido Social Cristão. Eu tenho algumas reservas com relação a isso, porque tudo que envolve social, eu sei que o social é procurar fazer um bem para a sociedade, que é formada de pessoas, das mais variadas classes, etc. Mas isso é a teoria, na prática é outra coisa. Na prática é outra coisa. Então tudo aquilo que mete social ou socialismo, como aqui nos Estados Unidos, a social-democrata, que Bernie Sanders, o cara casou até na União Soviética, ou na Rússia hoje em dia, né? Mas ele se autodenomina um social-democrata. E ouvi-lo discursar, você vê que o cara, ele tem raízes profundas no marxismo. Então tudo aquilo que se refere ou que menciona socialismo, eu fico com o pé atrás, porque a palavra é desvirtuada, né, do conceito, e as pessoas se aproveitam disso para subjugar a outras pessoas, para poder dominar outras pessoas, porque é aquele pensamento que o ser humano somente existe por causa do Estado, tudo para o Estado, nada fora do Estado. Seria o pensamento fascista, né? Quando Deus primeiro criou o homem, não criou um partido político ou uma ideologia política, correto? Ele primeiro criou o homem, o ser humano. E então eu estava comparando esses conceitos ou pensamentos que eu estou expondo aqui com a história de Israel. Israel vivia uma teocracia, quer dizer, o poder exercido por Deus. Havia um profeta, e este profeta revelava ao povo de Israel a vontade de Deus. Não havia políticos, não havia senadores, não havia vereadores, deputados. Era uma teocracia. Ainda que na época de Moisés, Deus falava com Moisés, e Moisés, ele então passava a vontade de Deus para o povo. E Moisés também era considerado um profeta. Moisés se sentava para escutar as lamúrias do povo e decidir segundo os casos apresentados, até que o sogro dele falou que trabalhando assim ele iria se desgastar, que ele então preparasse pessoas dentre o povo para que o ajudasse, porque o povo havia se multiplicado enormemente. Mas Israel vivia uma teocracia, até o momento em que o povo de Israel, eles pediram oh meu Deus, o nome do profeta agora me esqueci, deu um branco agora. Mas o povo de Israel foi consultar ao profeta que eles queriam ter um rei como os demais povos. Então esse profeta, o qual eu esqueci o nome, estou tentando puxar aqui, não lembro ainda, consultou a Deus, e Deus disse, olha, em outras palavras, né? Não se preocupe com isso não, porque eles não estão insultando a ti, mas insultam a mim, estão me insultando. Então Deus designou o seu profeta que ungisse a Saul e o tornasse e o fizesse rei sobre Israel. Então Israel, de uma teocracia, passou a viver uma monarquia, porque foi ungido um rei sobre eles. E aí então começou a história dos reis, muitos reis que foram bons, tementes a Deus, também muitos outros que foram maus, desobedientes. E você vê que a história de Israel está cheia de altos e baixos. Quando o rei era justo e temente a Deus, Israel prosperava, o povo prosperava. E quando não, o povo sofria. Até que chegamos ao rei Salomão. Se tem um personagem bíblico que eu confesso que tenho dúvidas com relação à sua integridade e salvação, esse é Salomão. Por quê? Ora,
Está relatado lá na Bíblia que o homem, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Em outras palavras, 1000 mulheres. O ano tem 365 dias. Então, poxa, tinha mulher que ele nem via, né? Nem sabia. E segundo a própria palavra de Deus, cada uma das suas mulheres servia o seu Deus. Não ao Deus de Salomão, mas cada uma tinha o seu próprio Deus e o servia. Então, certamente, Salomão, além de ser um polígamo, ainda que naquela época era permitido, mas Salomão, ele se prostituiu espiritualmente porque ele quis conhecer, entender a essência dos deuses de suas várias esposas. E disse até que foi na época de Salomão, quando da construção do templo, que a Associação de Pedreiros Livres, ou Freemasons, começou, que a princípio não era algo como conhecemos hoje, a maçonaria. Era porque cada pedreiro, eles se organizavam e não revelavam os segredos da profissão. Então eles mantinham os seus segredos, que não era revelado às pessoas da época. E a partir daí foi tomando outro rumo e tornou-se no que hoje nós conhecemos como maçonaria, cheia de simbolismos e etc. Mas a princípio não era assim uma coisa que, digamos, ainda que fosse algo fechado, mas não era assim que, digamos, um culto de adoração a Gadu, Baphomet e outros deuses macabros, né? Que na realidade deuses não são. Era diferente, mas aproveitaram-se e tudo que hoje é conhecido da maçonaria surgiu dessa brecha aí. Então eu, sinceramente, eu tenho dúvidas com relação ao caráter de Salomão, né? E era uma pessoa inteligente, inteligentíssima, mas ainda assim se deixou levar pelo encanto de suas mulheres e fez o que fez. Pô, o cara tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Mas por que então a Bíblia permite que a história dele seja relatada, seja contada? Justamente para que cada um de nós tenhamos o livre-arbítrio para decidir entre o bem e o mal. Como diz lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar e obedecer todos os seus mandamentos, aí vem, acho que 17 versículos de bênçãos, né? Bendito serás tu ao entrar e ao sair, bendito serás o fruto do trabalho das tuas mãos, bendito serás no campo e na cidade. E depois desses 17 versículos de bênçãos, vem as maldições. Então nós temos o poder de escolha, né? Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, então obedeça. Se você quer viver segundo o curso deste mundo, e como muitos dizem aí, né? No caso das feministas, meu corpo, minhas regras, e eu sou o dono do meu próprio nariz, eu sou independente, etc. Então segue seu rumo, mas depois pague as consequências. Então essas foram as reflexões que eu estava meditando hoje. Espero que seja de ajuda para muitos, né? E eu gostaria que você deixasse o seu comentário, a sua opinião e o seu like também. Valeu? Grande abraço a todos. See you next time. Tchau.